Querida família, hoje, 1º de agosto, é Sancte Petri ad Vincula, o São Pedro em Correntes. E sempre se faz também nesse dia, quando tem uma festa de São Pedro, comemoração de São Paulo. Festa de São Paulo, comemoração de São Pedro. Esses dois estão como que vinculados também, né? Não são separados, né? São as duas colunas da igreja. Há poucos dias, nós ouvimos a história de Santiago Maior, ou Santiago, o mata-mouros, que desceu do céu para matar os muçulmanos que estavam acabando ali com o pessoal da Europa. Santiago foi morto por Herodes Agripa no ano 44, isso nós falamos na festa de Santiago. Para ganhar o aplauso dos judeus, a estima dele, daquele povo que matou Jesus e depois queria matar os apóstolos, ele, Herodes, que era o rei dos judeus, prendeu São Pedro e pretendia matá-lo publicamente após a Páscoa. A igreja então o que fez? Fez protesto na frente? Não. Mandou carta? Não. Se reuniu em oração, pedindo a Deus que libertasse seu principal pastor. Eles não usavam a palavra papa ainda, mas era a mesma coisa. Então, se nós já vimos na Bíblia, na Sagrada Escritura, no Evangelho, essa hierarquia do papa, que é São Pedro, dos bispos, os outros apóstolos e dos padres, dos sacerdotes, aqueles outros discípulos que Nosso Senhor depois carregou consigo também, né, que os apóstolos ordenaram e enviaram para ajudar na sua missão. O rei Herodes então tomou as precauções para que ele, São Pedro, não escapasse. Então matou Tiago, a espada, e depois mandou prender São Pedro para matá-lo na Páscoa. E ele tomou várias precauções porque os apóstolos já tinham sido libertos uma vez antes. Dessa segunda vez eu não caio, né? Se vocês forem lá em Atos 5,19, vão ver que os apóstolos foram libertos da prisão por um anjo. 7 capítulos mais tarde, aqui em Atos 12, Atos, para quem não sabe, fica entre Gênesis e Apocalipse. Tô brincando. Depois dos evangelhos. Mas enfim, São Pedro estava tão resignado à vontade de Deus, né? Que se é para morrer, então que seja feita a vontade de Deus. É melhor, como São Paulo dizia, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Então ele se resignou totalmente à vontade divina e estava lá no dia anterior à sua execução, o dia marcado para a sua execução, ele estava dormindo tranquilo, livre, leve, solto. Não tanto solto assim, né? Porque estava acorrentado, mas enfim, estava sem cinto, sem sandálias e sem a capa, estava ali no meio de 2 soldados. Herodes colocou 16 soldados, 16 guardas, para impedirem que ele fugisse. E esses 16 se revezavam em 4 turnos. Então, toda hora tinha 4 guardas acordados. 2 no portão de ferro que tinha, e 2 à cela, ali onde São Pedro estava. E São Pedro dormia acorrentado, com essas correntes que está aí na foto, entre esses 2 soldados. Mas no meio da noite, antes dele ser executado, uma luz brilhou ali na sua cela. Um anjo apareceu perto dele, tocou-lhe no ombro, o acordou e o fez levantar imediatamente. Colocar o cinto, falou com ele: coloca o cinto, calça suas sandálias, veste a sua capa, e pediu para seguir o anjo. As correntes haviam caído das mãos de São Pedro. Eles passaram, o anjo e São Pedro, tranquilamente ali pela primeira, pela segunda guardas, e chegavam ao portão de ferro, que se abriu sozinho. O anjo então o deixou São Pedro, e São Pedro foi para a casa de Maria, a mãe de São Marcos, ou João Marcos, como ele era também conhecido. Provavelmente essa casa é a mesma em que os apóstolos celebraram, né? Nosso Senhor celebrou e instituiu ali a Santíssima Eucaristia. Tinha essa casa da mãe de São Marcos, da família dele. Naquele ano, no dia que isso aconteceu mesmo, isso se deu no dia 1º de abril, não 1º de agosto. Mas a igreja, principalmente no Ocidente, celebra essa festa no dia 1º de agosto, porque aconteceu a dedicação de uma famosa igreja em Roma, no século V, a esse evento, dedicada a esse evento, Sancte Petri ad Vincula, São Pedro em Correntes. Tal era a veneração pelas relíquias de São Pedro e de São Paulo, que os papas sequer ousavam tocar nos corpos, nas relíquias, ou entregar partes do corpo desses 2 apóstolos para quem quer que seja. Então, o que eles faziam? Pegavam panos, né, linhos, colocavam sobre os túmulos e depois repartiam esses linhos que ficavam ali em contato com os túmulos de São Pedro, São Paulo, para as pessoas. E isso aconteceu, Deus honrou com muitos milagres, essas relíquias dos apóstolos. Essa libertação, não a teologia de libertação, mas a libertação de São Pedro, é a prova de que Deus às vezes permite que os perversos executem os seus intentos. Mas assim como Deus coloca um limite às ondas do mar, né, aquela onda gigantesca lá, imponente, vem atravessando o mar inteiro, mas chega na areia da praia e colapsa, cai no chão. E a partir daquele lugar, daquele
limite que Deus estabeleceu, a água não passa. Então até aqui vem a sua altivez, a sua soberba, o seu orgulho, né? Grande onda do mar. Vem até aqui. Até aqui você vai, depois não passa mais. Assim também acontece com o orgulho, com a altivez dos perversos. Deus permite o mal, mas, como disse Santo Agostinho, ele não permitiria o mal se desse mal não tirasse um bem maior. Então, com esse mal, Deus permite que eles sejam confundidos, né? Se eles se converterem, então isso vai ser usado para a sua conversão. Se eles não se converterem, então seus próprios planos já serão causa da sua condenação. Muitas vezes acontece também com doenças. Às vezes a pessoa fica doente e por isso ela, nossa, vou me apegar a Deus. E isso Deus usa também para que a pessoa se salve. E se a pessoa não se converter, já começa aqui na Terra, e assim explica Santo Tomás, o sofrimento eterno que ela vai ter. Se a pessoa escolhe não seguir a Deus, se ela escolhe ser o seu próprio Deus, então que ela se salve. Deus nos deu um Redentor, um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria, do corpo virginal da Virgem Maria. Mas se a pessoa quer ser o seu próprio Salvador, então boa sorte, né? Vai lá tentar se salvar. Eu fico com os santos, né? Que São Pedro interceda por nós para que ele, como diz a oração da missa de hoje, quebre essas correntes dos nossos pecados, né? Que nós possamos servir a Deus em liberdade, para que ele, quebrando essas correntes, nós sirvamos a Deus em liberdade, com as nossas mãos, obrarmos, né? Fazermos as obras que nosso Senhor nos pede e nos dá a graça para que nós possamos alcançá-las. São Pedro e São Paulo, rogai por nós e pela Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.